O perdão de Deus está disponível para todos nós. Mas será que nós já anunciamos essas boas notícias para as outras pessoas? Nessa aula nós vamos ver a importância do arrependimento para transformação, vida e paz. Eu sou Victor Cavalier, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos nos deparar com o estudo 10 da Escola Bíblica Dominical, que tem como título Um Convite Alegre para a Salvação. Mas antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, caso não seja inscrito, e também já deixar um gostei aqui embaixo, ou não gostei se não gostar, assim você vai ajudar a divulgar esse trabalho para as outras pessoas. Já fala pra gente também de onde você está assistindo esse vídeo e acompanhando essas aulas. Mas vamos lá para a lição que está em Isaías 55:1. Lembrando que nós vamos estudar hoje o capítulo 55 de Isaías, que é importantíssimo e espetacular. Olha o que está escrito aqui. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O tema desse capítulo é simplesmente a expansão de Sião. Aqui é um convite de um servo para todo o mundo para participar dessa expansão. Aqui também fala de misericórdia e também novidade de vida, somado aos planos de Deus para as nossas vidas, que são maiores que os nossos. Então vamos para o ponto 1 dessa lição, que vai falar sobre sede e fome de salvação. Olha o que é dito aqui no 1.1, vinde às águas, Isaías 55, do 1 ao 2. Não precisa a gente ler esse texto novamente, porque a gente já leu no texto áureo. Mas veja esse convite, vinde às águas. Jesus, ele é um cavalheiro. Ele não está impondo, ao contrário do que alguns teólogos pensam, e pré-definindo quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Deus não faz isso. Deus, ele nos convida e nos dá liberdade de decisão. Jesus não está como um namorado possessivo dizendo ou você fica comigo ou eu te mato. Não. Jesus não está dizendo ou você fica em mim ou você vai para o inferno. Na verdade, Jesus é 100% bom. Nele há luz e não há trevas. Nele há bondade e não há mal. E porque nele há vida, ele precisa dizer isso. É como se a água pudesse dizer ao peixe assim: fique em mim, porque fora de mim não dá para viver. A água não está sendo possessiva. Ela apenas sabe o que vai acontecer com o peixe se fugir dela. Ou seja, quando Deus nos diz assim, quando Jesus nos diz assim, vinde a mim, ele está dizendo porque ele nos ama. Por isso que Riley vai dizer que a vida eterna, ela é uma dádiva e não pode ser adquirida. Vamos dizer assim, que a vida eterna não é pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Deus diz aqui especificamente esse vinde para os israelitas porque eles abandonaram a Deus e a comunhão com ele. Então, Deus está convidando, vinde, vamos restaurar essa aliança, vamos refazer o que foi perdido. Essa é a ideia que Deus também tem para as nossas vidas. Para recebermos a plenitude do Espírito, nós devemos cumprir esses passos. Primeiro, nos arrepender dos nossos pecados. Segundo, nos aproximar de Deus, ir até Deus. E terceiro, confiar na plena salvação e sacrifício de Cristo, o seu servo, na cruz. É interessante até que o autor da lição ele vai dizer que a água significa o que nos faz dar vida. O vinho significa alegria e o leite significa o provimento, a provisão, o sustento. No caso aqui, os nutrientes para aqueles que são filhos de Deus. Já no versículo 2 aponta que não há vida sem ele. Não adianta a gente procurar outras fontes de água sem ser em Deus, porque só ele pode nos dar essa água viva. Então vamos para o ponto 1, ponto 2, que vai falar sobre a vossa alma viverá. Olha o que é dito aqui em Isaías 55, do 3 ao 4. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ele promete aqui uma aliança eterna similar à aliança feita com Davi. É interessante que Davi era um líder, um homem que demonstrava 100% dependência de Deus. E que essa promessa que tinha lealdade por parte de Deus e misericórdia por parte de Deus se estende não só a Davi, nem só a sua descendência, mas aqui parte a todo Israel e a todos que têm fé nesse Deus de Israel. Mas que aliança é essa? Vamos ler aqui 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 12 ao 16. Olha o que diz aqui primeiro 12.
quando teus dias forem completos e vireis a dormir com os teus pais, então farei levantar-se depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Quem é esse homem? Salomão. Essa promessa foi cumprida. Olha o 13. Este edificará uma casa ao meu nome. Ou seja, Davi não é quem levanta o templo. Quem faz o templo, quem edifica a casa é Salomão. Promessa cumprida. E confirmarei o seu trono, o seu reino para sempre. Ou seja, o reino de Salomão foi eterno, promessa cumprida. Olha o 14. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e se vier transgredir, castigá-lo eu com a vara dos homens e com açoites de filhos dos homens. Mas minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Ou seja, os pecados merecem justiça e juízo, mas a misericórdia de Deus é maior do que esses juízos e a bondade dele sobressai nas nossas vidas. E por fim, porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. A promessa não garantiria um reinado ininterrupto a Davi, até porque o cativeiro na Babilônia interrompeu isso. Mas ela estabelece que o direito ao trono permaneceria para sempre com a família de Davi, e isso foi cumprido. Jesus Cristo é o máximo cumprimento disso, e será completo essa promessa ali na segunda vinda do Messias, onde ele reinará agora para todo sempre. O que se sobressai aqui, lembre-se sempre, a misericórdia. Davi pecou demais, mas era um homem entregue e de coração voltado a Deus, pedindo perdão e tendo arrependimento dentro dele. E essa é a maior promessa que Deus tem, não só para Davi, não só para Israel, mas que se estende a todos nós, apesar dos nossos pecados. Ele não fará como fez com Saul, ele fará como fez com Davi, que ainda assim era um homem segundo o seu coração, porque se voltava diante da presença do Senhor. Então vamos para 1.3, que vai falar sobre o chamado é para todos. Isaías 55:5 diz o seguinte: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. É importante dizer aqui que o chamado de Deus é universal, é para todos nós, independente de cultura, de língua falada, de cor de pele. Esse chamado aqui são para povos desconhecidos, ou seja, não é para um grupo específico. Ele fala todos vós, ou seja, o plano de Deus é inclusivo. E quando a gente se depara com essa palavra inclusiva, a gente pensa que ela é até uma palavra política, né? Um viés que se distancia dos princípios cristãos ou da ideia do cristianismo. Que o cristianismo não deve ser inclusivo, mas na verdade o que o cristianismo é, na sua essência, é inclusivo. Não no inclusivo de acobertar e aceitar pecados, mas no sentido de inclusivo de aceitar todas as pessoas. Não houve ninguém que olhou tanto para os grupos marginalizados como Jesus olhou. Jesus olhou para a mulher, que era descartada socialmente. Deus olhou para os samaritanos, que havia ali xenofobia, e atualmente a gente pode analisar hoje que independente de onde nasceu alguém, se veio para o nosso país, ou se a gente tem relação com alguma pessoa assim, a gente não tem que ter esse preconceito, porque Jesus não teve. Jesus também falou com prostitutas. Jesus foi atrás daqueles que estavam à margem da sociedade e excluídos porque eram leprosos, viviam isolados, mas Deus inclui essas pessoas. Jesus fala de deficientes físicos, ou seja, PCDs, pessoas com deficiências. Jesus trata ali com órfãos, Jesus trata com viúvas, ou seja, o evangelho que nós conhecemos é sim um evangelho inclusivo. A inclusão não é por conta de um grupo revolucionário progressista, é causa da nossa fé. Parece que hoje em dia alguns grupos políticos, alguns partidos políticos querem ser dono dos índios, querem ser dono dos negros. Porém, o nosso Deus não escolheu olhar só para o hebreu, não escolheu olhar só para o israelita, mas escolheu estender essa bondade e salvação para todos os povos. Jesus olhou para um centurião romano e disse assim: olha, nem em Israel achei fé como desse homem. E assim como Jesus olhou para o centurião romano, hoje ele olha para o ribeirinho,
lá no Amazonas. Jesus olha para o indígena no interior do Pará. Jesus olha para o carioca, independente de onde nasceu, independente da sua raça. Isso porque a salvação é universal. O nosso Deus é um Deus inclusivo, que não olha para as condições sociais. O que a Bíblia diz em Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus não faz opção pelo pobre, Jesus faz opção pelo ser humano. Muitas vezes a gente diz assim, olha para uma pessoa que está na sarjeta pedindo dinheiro ou então não tem onde dormir e olha para aquela pessoa, olha, aquela pessoa precisa de Deus, precisa que alguém fale de Deus para ela. Mas, querido, o cidadão que desce de um helicóptero em cima de um prédio cheio de dinheiro com uma maleta, da mesma forma que nós olhamos para o mendigo e devemos dizer, aquele homem também precisa de Deus. Assim como tem um motorista de Uber que sai da sua casa, a gente tem que olhar para ele também e dizer, aquele homem precisa de Deus. Assim como o passageiro que vai no Uber, a gente tem que olhar para aquela pessoa e dizer, aquela pessoa precisa de Deus. Nós segmentamos a salvação, nós segmentamos o Evangelho, mas o Evangelho nunca foi assim. O Evangelho é para todos nós. Então vamos para o ponto 2, que vai falar buscai ao Senhor. E já começa assim no 2.1. O Senhor está perto, Isaías 55:6, um texto muito conhecido. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Primeiro ponto, Deus está acessível a todos nós e nos está dando oportunidade. Segundo, essa oportunidade tem prazo de validade. O importante a ser destacado é o termo buscai. Ele não está buscando. Ele está esperando que a gente comece a buscar. E como a gente vai buscar? Só conhece a Ele quem o procura através das Escrituras. Só conhece Ele quem o busca através da oração. O Senhor todos os dias nos está batendo a porta, mas muitas pessoas entendem que é melhor não atender o Senhor. Tem muitas pessoas que entendem que não é bom buscar a Ele. Deus está sempre disponível atualmente, mas chegará um momento que não vai ser mais assim. Portanto, escolha buscar ao Senhor enquanto o Espírito Santo estiver disponível, porque não sabemos o dia que o Senhor Jesus vai voltar. Se nós desdenharmos das oportunidades que Deus nos dá, pode chegar o momento que não vai mais adiantar eu berrar, não vai adiantar mais eu chorar, porque o tempo da oportunidade vai ser cessado. Através desse texto nós entendemos que não é na hora que nós queremos, mas é na hora que Deus nos dá a oportunidade. E quando que Deus está nos chamando? Através de uma pregação, através da leitura bíblica, através do sopro do Espírito Santo nos nossos ouvidos, através dessa aula que Deus está dizendo assim, vinde a mim através dessa aula. E se você negligenciar aqui a Ele, saiba que você está perdendo uma oportunidade. Então, todos os dias, Deus nos dá uma oportunidade. No íntimo do seu coração, você sabe quando o Espírito Santo fala para você assim, não vai por aí, não vai dar certo, vai dar errado lá na frente. No fundo, a gente sabe que é verdade essa voz do Espírito Santo. No fundo, a gente sabe que Ele só quer o nosso bem e que Ele só quer que a gente se arrependa. No fundo, você sabe que uma hora, cedo ou tarde, o pecado te acha. Então, enquanto há tempo, busque a Deus, procure a Deus e interceda a Deus. Não acho que você vai continuar pecando e vai continuar sendo tudo bom. Vai chegar uma hora que essa sentença vai cair. Cedo ou tarde, ela nos encontra. Então, por isso, enquanto há tempo, arrependa-se. Chegamos aqui no ponto 2.2, que vai falar sobre converta-se ao Senhor, Isaías 55:7, que diz o seguinte: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Isso porque, querido, arrependimento inclui humildade. É necessário entender que os pensamentos de Deus são maiores que os meus. É necessário eu saber que o que Ele quer para a minha vida é muito melhor do que eu espero para a minha vida. Mas falar sobre arrependimento, a gente pode trazer um exemplo claro. E não há melhor exemplo fora da Bíblia. Então vamos falar da conversão de Mateus a Jesus. Olha o que é dito aqui em Mateus 9:9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria ou coletoria ou posto de arrecadação um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, seguiu. Provavelmente o olhar de Jesus tocou ali o olhar de Mateus. E quando o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Mateus, vai até o íntimo do coração daquele homem. E então Jesus diz assim, segue-me. E Mateus, com o coração já contrito, não tinha mais outra coisa o que fazer a não ser seguir
a Jesus. Mateus se levanta e segue. Mas Mateus se levantou da onde? Do posto de arrecadação. Mateus estava fazendo a contabilidade, Mateus estava fazendo os cálculos ali dos tributos, mas ele escolhe deixar tudo para trás e começar a seguir Jesus. Quem quer se aproximar de Jesus, quem quer se converter, ou seja, tomar uma nova direção, precisa seguir esses 2 passos. Primeiro, se levantar. Se levantar do lugar de onde está, se levantar das coisas que estavam fazendo, romper com o seu passado. Mateus não se importa que a contabilidade vai ficar errada. Mateus não se importa que os cálculos vão dar errado ou que não foram completos. Mateus não quer saber do passado. É necessário se levantar da velha vida e é necessário seguir a Jesus. Ou seja, seguir um novo fluxo, seguir uma nova corrente através dos ensinamentos do Mestre. Lewis fala que uma das maiores misericórdias de Deus na vida dele foram os nãos. Quando Deus nos chama, ele não diz assim, apenas seja você mesmo. Jesus diz assim, tenha um novo coração, é necessário nascer de novo. Deus nos convida para um perdão que traz renovação, através da sua graça. Então vamos para o ponto 2.3 dessa lição, que vai falar sobre o Senhor é rico em perdoar. Olha o que é dito aqui em Isaías 55, 7, parte B. Senhor, que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Primeiro, querido, Deus não é só perdoador, Deus é rico em perdoar. Deus só não perdoa, Deus perdoa além da compreensão humana. Deus perdoa sem limites. Ele passa a ter uma nova visão sobre quem nós somos. Deus não perdoa a gente com ressalvas, entre aspas, entre parênteses, com ali alguns pontos ao final da linha, como diz ali, como quem faz um contrato ali com as letras miúdas, restringindo alguns direitos. Quando ele perdoa sem limites. Quando Jesus vê a mulher que molhava os pés dele com suas lágrimas, uma mulher conhecida como todos por pecadora, não se assentava perto da mesa, mas que estava ali diante da presença do Senhor e enxugava os seus pés com os seus próprios cabelos. Ele diz, aonde a minha história for contada, a história dessa mulher também será contada. Hoje a gente ouve a respeito dessa mulher, de como a graça, de como a bondade e o acolhimento encontrou aquela mulher. Aquela mulher estava no meio de todos os poderosos. Se a gente for parar para analisar aqui, aquela mulher estava no meio daquelas pessoas que estariam ali com o dízimo VIP, que dentro da igreja é very important person, ou seja, pessoa muito importante. Mas quem é que Jesus estava acolhendo? Será que eram aqueles fariseus, aqueles poderosos vistos de outra maneira pela sociedade? Ou Jesus estava acolhendo aquela pobre mulher? Então, querido, aqui questiona-se. Primeiro, que evangelho que me foi pregado? Segundo, que evangelho que eu estou pregando aos outros? Se a visão do homem é limitada, é maldosa, é cheia de vingança, a visão de Deus é totalmente o contrário. Ela é bondosa e é rica em perdoar. Deus nos dá a oportunidade de reconciliação e Deus nos dá também uma oportunidade de nova vida e nos cura e nos convida para reconstruir Jerusalém com ele. Então vamos para o ponto 3, que vai falar sobre pensamentos e caminhos de Deus. Olha o que é dito aqui no 3.1, são superiores aos nossos. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. De cara ele já joga aqui uma metáfora, né? Já joga uma comparação. Assim como é uma símile, né, na língua portuguesa. Distância entre céu e terra. Só para exemplificar, a distância da Terra para a Lua é cerca de 380 mil quilômetros. Existem planetas que a gente conhece que são anos-luz para a gente chegar até ele. Ou seja, é intransponível, é profundo, é necessário a gente confiar, é necessário a gente acreditar, é necessário a gente entender que ele é maior. Você pode, querido, pegar o homem mais inteligente do mundo, mais sábio do mundo, que teve a melhor educação, que teve mais artigos publicados. Se pegar esse homem mais inteligente do mundo, os pensamentos dele não se compararão aos pensamentos de Deus, que são infinitamente maiores do que os nossos.
A sabedoria de Deus para o cristão, ela é poderosa, ela é viva e eficaz. E esse caminho, querido, às vezes é obscuro. Esse caminho para a gente parece embaçado, sombrio, mas é porque ele é muito complexo para uma mente limitada. Esses caminhos que a gente não entende, na verdade, são perfeitos. É Deus chamando o povo assim: ei, pare de confiar em si mesmo, passe a confiar em mim. Isso aqui, querido, é muito forte. Porque eu dizendo isso aqui para vocês parece apenas uma aula, algo assim teológico, mas não é apenas uma aulinha. É para a gente levar isso para a nossa vida prática. E quando a gente leva para a vida prática é que o bicho pega, né? Porque a nossa vida às vezes nos deixa balanceado. Porque as palavras que a gente ouve às vezes nos destrói, às vezes nos machucam. Quando a gente precisa de uma palavra de consolo, vem de julgamento. Quando a gente precisa de uma palavra de força, vem uma palavra de sentença. Às vezes as palavras dos outros nos destroem, mas o versículo diz: os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos, não são os pensamentos dos homens. Ou seja, não ouça a voz dos outros, porque os outros não conhecem a seu respeito. Ouça a voz de Deus, porque Ele entende o que nós passamos. Ele conhece os pensamentos certos ao meu e ao seu respeito. Se alguém falou algo inoportuno, querido, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque a palavra de Deus está falando aqui para todos nós. Eles não te conhecem. Os meus pensamentos são maiores. Os meus caminhos são maiores. Basta que você confie em mim, porque eu sei cada detalhe. Então vamos para o 3.2, que vai falar sobre a palavra não voltará vazia. Olha o que é dito aqui em Isaías 55, do 10 ao 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Escute isso aqui, querido. Muitas vezes esse texto é levado com a interpretação que não é muito bem-vinda para o que o autor quer dizer aqui. Alguns utilizam essa palavra, a palavra de Deus não volta vazia, quando uma pregação não dá muito certo, quando as pessoas não aceitam Jesus, quando a pregação não é das melhores. E aí eles usam: a palavra de Deus não volta vazia. Mas escuta, o que o autor desse texto em Isaías quer dizer na realidade com essas palavras é que as promessas de Deus, elas irão se cumprir. Que a palavra que Deus fala, ela não cai no vazio. Eu, se me tornar um profeta, posso profetizar algo que vai desagradar alguém. Posso profetizar algo que não se cumpre. Exemplo, posso chegar numa pessoa e dizer assim: daqui a um ano não será mais careca. Essa profecia vai cair no vazio. Vai ter até mesmo um efeito contrário. Vai desagradar alguém. Mas a palavra de Deus, ela não é assim. A palavra de Deus, quando ela sai da boca dele, querido, pode ter certeza que é para fazer efeito na vida das pessoas. Mas olha o que é dito aqui no texto: vou restaurar e perdoar Israel quando esse povo se arrepender. O sentido é esse: eu vou restaurar a paz de Israel quando Israel se converter. E por que vai acontecer isso? E por que eles vão dar frutos? Porque eu disse, porque eu mandei, e o que eu mando não volta atrás. Porque as minhas palavras, diz o Senhor, não serão vazias. Quando Ele fala que vai te perdoar e vai transformar a tua vida, querido, essa palavra, ela não cai no chão de qualquer jeito. Se Deus falou que Ele vai perdoar, que vai restaurar a tua família, que vai restaurar a tua casa, isso vai ser cumprido, as pessoas querendo ou não. É interessante que Ele compara isso como uma chuva renovadora. Quem viu a situação que o Amazonas passou, por exemplo, com as secas, viu o antes e o depois. Viu que os botos morreram, viu que as pessoas não poderiam se mover de um lugar para outro, viu que a fauna, que a flora foi modificada completamente pela falta de chuva. E quando a chuva voltou e quando os rios se encheram, tudo voltou a ter vida. Assim é o que Deus faz com a gente. Ele derrama essas chuvas de bênção e muda o cenário, muda o coração seco, muda as vidas destruídas e restaura a terra. A palavra de Deus nos traz frutos espirituais e frutos para uma esperança diferente. Então vamos para o 3.3, que vai falar sobre saireis com alegria e paz. Olha o que é dito aqui em Isaías 55, do 12 ao 13. Saireis com alegria e paz, sereis guiados. Os montes e os outreiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Agora veja o 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso a glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto.
Isso aqui não é nada mais, nada menos que restauração, que é a mudança de ambiente, que é a transformação de um lugar que era ruim para um lugar bom, de um árido para um ambiente frutífero. Sabe o que é redenção, querido? Redimir alguém é também tirar os efeitos do pecado, tirar as consequências do pecado. O pecado traz maldição, mas não existe maldição que Deus não possa tirar. Deus nos convida para uma realidade de paz e de prosperidade. Querido, Deus criou um mundo originalmente bom. Tem até um refrão na Bíblia que fala, né? E viu que Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu que Deus que era muito bom. Atualmente a gente ainda desfruta de um ambiente bom, né, nesse mundo, de coisas boas. A lua cheia, a aurora boreal. Deus disse, o que é bom vocês já conhecem. Agora vocês vão ter a oportunidade de saber o que é mal, mas não façam. Aí vem aquela ideia, né, da árvore do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E a humanidade escolheu o que era mal. E com a maldade vem a crueldade. Na lógica a gente chama isso de pecado. E ao longo do relato bíblico e da história a gente vê que essa maldade e crueldade se concretiza em atos. Deus, vendo todo esse cenário, ele escolhe não ficar de braços cruzados. Deus diz assim, eu vou consertar esse mundo que era originalmente bom. Eu mesmo vou entrar na história. Eu vou reconstruir esse mundo que eu criei a partir do corpo despedaçado do meu filho. Essa maldade e crueldade tem prazo. Esse mundo originalmente bom voltará a ser bom de novo. Essa maldade vai embora e dessa vez a paz vai reinar para sempre. Paz e alegria é um sinal de um conserto. E ele nos convida para essa grande salvação. Então obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu gostei. Você vai ajudar a divulgar esse canal. Deus abençoe sua casa e sua família no nome de Jesus. Amém.